Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Olha, eu já tentei gravar este mesmo vídeo aqui 2 vezes e apaguei, porque eu estava tentando encontrar uma maneira polida, uma maneira assim, eufemística, menos impactante de dizer o que eu tenho para dizer para vocês aqui. Mas eu vou ser bem direta, porque aí eu acho que esse vídeo vai funcionar. Vou dizer para vocês sobre início e término de ciclos. E é uma coisa muito difícil de falar, porque na maioria das vezes nós temos dificuldade de aceitar o término das coisas. Porque nós somos assim um pouco iludidos, nós gostamos de nos iludir, de fingir que as coisas podem ser perpétuas, eternas, e quando não são. Aqui na vida tudo tem início e tem fim. Não tem como a gente falar que há uma exceção. Tudo tem ciclo. Observe a natureza e você vai ver isso concretamente, como tudo tem início e fim. Desde os ciclos, por exemplo, da natureza própria, como o ciclo da lua, o ciclo do sol, o ciclo da rotação da terra, o ciclo das estações, até o próprio ciclo da nossa vida, que já começa lá na gravidez. A gente tem um ciclo onde a gente é gerado, preparado no útero da nossa mãe, e isso tem início e tem fim. Porque se a nossa gravidez passar do tempo dela, ela vai ser uma gravidez que não vai produzir fruto, não é mesmo? Se nós ficarmos na barriga da nossa mãe mais do que o tempo necessário, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos morrer. Se a gente for retirado de lá antes do tempo, também é o mais certo que a gente não sobreviva. Isso acontece também, por exemplo, com as frutas, né? Você tem ali uma goiaba, uma laranja, uma manga crescendo no pezinho ali, toda bonitinha. Ela tá pequenininha, depois ela fica aquela fruta de vez, depois ela amadurece. Se você deixar passar o tempo dela, ela vai apodrecer, vai cair. E você vai perder a oportunidade de saborear aquela fruta. Da mesma maneira, se você retirá-la antes do tempo, ela também não vai poder ser aproveitada, porque ela não está pronta. Isso não é diferente na vida. Em tudo temos tempo e temos ciclo. E é necessário a gente entender estes términos, aceitar e soltar. Quando eu não aceito a finitude, quando eu me apego às coisas da maneira que elas são, porque de uma certa forma está confortável para mim, a vida vai trazer para mim experiências traumáticas até, experiências dolorosas, que vão me mostrar que tudo tem seu tempo e que é preciso aceitar este tempo. Eu estou passando, por exemplo, numa fase agora em que eu estou finalizando alguns ciclos. Um destes ciclos é o ciclo meu do trabalho. Não quer dizer que agora eu não vou trabalhar. Trabalhar, a gente trabalha o tempo inteiro. Trabalha dentro de casa, trabalha na rotina diária nossa. Podemos começar outros ciclos com novos trabalhos, mas eu estou, por exemplo, agora finalizando a minha carreira de professora. Dentro em breve, eu vou estar aposentada. No início, quando eu pensava nisso, eu tinha uma certa resistência, porque eu pensava, meu Deus, eu fiz isso quase que uma vida inteira, e agora, o que eu vou fazer? Como é que vai ser a minha vida a partir de agora? Mas eu também comecei a observar no meu entorno as pessoas que às vezes estavam finalizando este ciclo de trabalho e com essa resistência, com essa dificuldade de aceitar, com a negação do fim. O que aconteceu com muitas delas? De adoecimento, de depois elas não usufruírem daquela fase nova que vai ser iniciada a partir da aposentadoria. Até falecimentos eu presenciei de colegas meus, de colegas minhas. Então eu passei a observar que a gente precisa aceitar os ciclos, aceitar os términos. Como também de relacionamento, que às vezes a gente acha que dá para levar mais um pouco, acha que dá para suportar um pouquinho mais, que a gente dá conta daquilo ali. E a hora que você vai ver, aquilo se torna então algo muito mais traumático do que poderia ser se você tivesse feito na hora certa. Por exemplo, também aceitar o luto. Às vezes é difícil aceitar a perda de uma pessoa amada. É difícil aceitar que as pessoas que a gente ama, elas partem, elas não são eternas, e às vezes a gente achava que não era o momento ainda, que podia ficar mais um pouquinho com a gente, principalmente quando essas pessoas partem ainda muito jovens. É tão difícil aceitar, não é mesmo, gente?
mas é o ciclo delas. E quem é o dono de todos os ciclos não somos nós. É aquele que nos criou. É a vida quem sabe qual que é o tempo de cada coisa. Então, é bobagem nossa a gente se enganar achando que nós temos controle de alguma coisa, que nós temos controle com relação ao tempo das coisas, porque nós não temos. Nós não temos controle realmente de nada, de nada. Olhem o que a pandemia fez, ela nos mostrou exatamente isso. Num dia a gente estava trabalhando, planejando o dia seguinte, que iria acordar tal hora, que ia fazer isso, aquilo outro. No outro dia já estávamos todos trancados dentro de casa, sem opção. Isto é a vida nos mostrando quem é que realmente tem o controle das coisas. É ela própria. É o próprio ser criador de nós todos, que é aquele quem gerencia e quem controla tudo. O que nós podemos fazer diante dessa finitude e dessa falta de controle que realmente nós temos sobre as coisas e sobre a nossa própria vida? Primeira coisa é a aceitação. É aquilo que eu chamo de fé. É você acreditar que se está acontecendo com você neste momento, é porque é o que era de melhor que pode acontecer com você. E aquilo que você considera, entre aspas, ruim, é aquela situação que você precisava de vivenciar para o aprendizado que você tem que ter neste momento. Olhar desta maneira parece muito a gente aceitar demais, resignar demais, a gente ser muito submisso, mas na verdade é uma aceitação amorosa, uma aceitação de fé, de entrega, porque você reconhece a sua pequenez diante das situações e você coloca isso de uma maneira assim voluntária, de uma maneira de seu coração amorosa para aquele que nos entregou a vida e agradece e diz: muito obrigada, meu Deus, por essa situação que eu estou vivendo agora, até pelas lágrimas que eu possa ter derramado e esteja derramando neste momento. Eu sou grata. Eu te digo, meu Senhor, muito obrigada. Eu sei, para mim, tá, gente? Eu não sei para os outros, mas é a melhor postura que eu posso ter diante das dificuldades, dos desafios, dos términos, é entregar. Existe uma frase pequenininha que muita gente conhece, que na verdade não é nenhuma frase, é uma repetição, é como se fosse um mantra: entrego, confio, aceito e agradeço. São as 4 posturas que a gente pode e deve ter diante da vida em qualquer situação. Quando você se posiciona desta maneira diante dos desafios, você percebe que a todo tempo você está amparado, está sendo aconchegado, cuidado, até quando você está passando pelos momentos mais difíceis. Existe sempre uma mão acolhedora e amparadora que está junto de você. Um abraço amigo, um abraço de pai, um abraço que ampara, que consola e que fortalece. E ele te traz os desafios e te fala: meu filho, está aqui seu desafio, mas eu estou do seu lado. Não desanime, não tenha medo, eu estou com você. Se você parar no meio desse turbilhão, da tempestade que está acontecendo e conseguir sentir esse abraço fortalecedor, confortante, que sempre está te amparando, você vai ter muito mais coragem para poder passar pelas tempestades da vida e para aceitar os inícios e términos de cada ciclo. Eu não estou querendo fazer aqui nenhum tipo de discurso religioso. Não se trata disso. Mas eu tenho certeza que existe alguém que cuida da gente o tempo inteiro e que está conosco nos momentos mais difíceis. E se você estiver passando por algum momento desses, ou se você já passou por algum momento desses, tenha esta certeza: você nunca está sozinho.
Sempre você está sendo amparado pela espiritualidade que está conosco, pelo abraço carinhoso, amoroso, confortante e amparador daquele que nos criou. Um beijão para você. E vamos aceitando os ciclos, porque a nossa vida é feita de ciclos. Tchauzinho.